E aí, pessoal do Tradência, então vamos continuar a análise dessa semana e ver uma operação aqui que eu consegui fazer, certo? Que na verdade foram duas, que eu pesei bem a mão aqui e fiz mais uma, certo? A gente então viu o que aconteceu na segunda e consequência também na terça, né? A segunda, ele tentou entrar nessa área maior de semana passada e voltou para fora, então foi uma falha de cenário e a gente poderia comprar pullbacks, certo? Aqui ele rejeitou a área do dia anterior e deu a continuidade da rejeição desse valor. Então ele rejeitou ficar dentro e fez uma continuidade. E a gente viu até o que aconteceu, que ele voltou para dentro do volume do overnight com muita força, né? Acima aqui da região de 50. Foi bem forte, não teve nenhum pullback. Pullback foi ter depois, quando entrou nessa área aqui, que se formou semana passada, cujo fundo é a região aqui do 65 até o 68, certo? Então ele acabou fazendo um pullback só aqui, ó. Aqui, ó. Nesses candles aqui, ó, 65, 66, ó, bateu várias vezes, aí ele deu uma continuidade de alta e foi até o fim da área lá no 18,9 e pouco. Então seria uma operação de 30, 40 pips estourando. Não é a melhor operação, mas era viável se você pensasse no que estava acontecendo estruturalmente com o mercado, né? Era apenas continuação depois de rejeitar esse topo aqui, né? Região de 30 e pouco e tal, certo? Aqui, ó. Enfim, não consegui fazer essas operações, certo? Chegando aqui no topo, eu espero então que o mercado se defina e diga assim, não, ele vai tentar romper finalmente essa área do 19 e pouco, e tinha esperanças de um mercado mais otimista por causa de novas notícias de outras vacinas, né, e tudo mais, mas parece que a realidade, assim, de hoje, como a gente está lidando com o vírus hoje, ela está começando a se impor um pouco mais dessas esperanças de vacinas. Então, a primeira notícia até que deu uma puxada, eu acho que foi até esse dia aqui, da vacina da Pfizer, né? E agora que essa semana saiu a notícia de outras vacinas que passaram de fase, ele não deu muita bola, ele, se for ver, ele fez um topo mais baixo do que da vez da primeira vacina. Né? Então o fato dele já não ter atravessado, né, ele atravessou essa área e deu uma rejeição aqui nesse dia, já pensei, cara, eu não sei se ele está com essa força toda para romper a região macro do 1,19, sem contar que, se a gente for para o semanal, eu gosto muito de pensar assim, o mercado, ele tem uma alta saudável, ele tem que, né, vamos pensar que numa alta ele tem que subir, trabalhar, fazer pullback, subir, fazer pullback, trabalhar, subir, e ele sempre tem que fazer pullbacks e trabalhar e ir acumulando na subida de pouquinho em pouquinho para ser uma subida saudável. Se ele sobe esticado, ele não tem força, certo? E, então isso pode me dizer alguma coisa. Se você for pensar, é que agora ele está acumulando aqui, mas a gente tem na semana, nessa semana de agora, mas vamos tirar isso e pensar como aconteceu à medida que foi passando os dias. Então esse é o profile da semana anterior, certo? E aqui ele fez, lembra aquilo que eu falei no vídeo passado, vai ser muito importante para eu pensar no cenário de venda que eu fiz, entendeu? Que é aquela coisa das ordens que faltam. Então, quando ganha essa área, vai ter negócios não acabados e ordens de compra não acatadas, que os caras, que nesses pullbacks, ele vai pegando pelo caminho, certo? Se é uma tendência saudável, que sobe, trabalha, pullback, sobe, trabalha, pullback, na hora de uma possível reversão, essas áreas de trabalho, elas, vamos dizer, vão dar trabalho, porque elas vão ser barreiras para reversão, certo? Agora, se você trabalha com pullbacks muito fundos e ele tá fazendo essa, você viu que ele está subindo meio capenga, né? Quer dizer que ele está pegando muitas ordens de compra no caminho. Ele não está subindo, trabalhando. Ele tá bem penetrando enquanto ele sobe e acumulando muito baixo. Uma tendência legal, a gente até vê os profiles diários que meio que, vamos ver se a gente acha aqui. Ah, pode ser mesmo, né, nessa subida aqui. Nessa subida aqui, ó, ele sobe, acumula, sobe. Você vê que os próximos valores, eles se afastam um pouco do anterior, entendeu? O mercado tem uma fase de rejeição e acumulação para cima. Nessa subida também, ó, rejeitou isso aqui, acumulou um pouquinho, subiu, acumulou um pouquinho. Então ele sempre tem um afastamento do valor anterior, acumula um pouquinho, faz pullbacks,
sobe e afasta um pouco. Se ele afasta muito, isso pode indicar um fim de movimento. Tipo, aqui, nem foi tanto, mas você vê que ele deu uma puxada boa aqui, ó. Foi num candle só, você vê uma linhazinha assim, ó, puxando para baixo, sendo que aqui foi trabalhando, ó. Então a gente vê que pode ser um momento, não pode ter exagero, tem que ter equilíbrio, não pode ter exagero e nem ser muito capenga. Então eu gosto de ter um bom distanciamento entre os valores. Então aqui, ó, teve um bom distanciamento, trabalhou aqui, teve um bom distanciamento, trabalhou, fez um pullback maior, teve um bom distanciamento. Aí você percebe até que nessa região que fez um pullback mais, ele voltou mais e foi pegando mais ordens de venda no caminho, você vê que para atravessar aqui foi mais rápido, ó, na hora de reverter essa queda. Porque aqui não vão ter ordens de venda segurando. Diferente dessa queda aqui, ó, que foi muito mais difícil de superar. Sacou? Então eu gosto de ter uma coisa saudável. Anda um pouco, se afasta um pouco de valor anterior e trabalha. Se afasta um pouco de valor anterior e trabalha. Agora, olha como foi a subida dessa semana comparada com aquela semana passada, que aqui tem o topo no 30. Então aqui começou a semana, ó, o valor da segunda foi só um pouco acima desse aqui, tá colado, percebe que tá colado, e fez esse pullback que a gente lembra, que entrou nas áreas anteriores, pegou muitas ordens, e aí ele saiu de novo, né? Essa área do dia anterior colada na terça, coladinha, entendeu? A quarta tava trabalhando aqui, ó, aí a gente tira o profile diário, porque isso não tinha, então na quarta, lembra que tinha um valor aqui do dia anterior, ele veio capengando, trabalhando no topo, e não puxou para cima. Foi aqui que eu comecei a pensar, cara, já está no topo de uma macro, já esse topo aqui já é menor que esse aqui, mesmo com a notícia boa. Os índices eu estava vendo que também não estavam conseguindo produzir valor para cima, e estava tendo essa subida também que a gente fala que é um drift, né? Tá subindo meio drift, tá se arrastando. Então, quarta-feira, eu vendo aqui né, aqui é a sessão europeia, 5 horas. Foi esse topo que não superou esse. E aí, a hora que veio aqui, e na hora de tentar superar, falhou de novo. Aí a terceira vez, e sempre com movimentos fortes de rejeição para baixo. Falei, cara, eu vou vender isso aqui, entendeu? Já não tem mais o que fazer. E aí ele fez toda essa acumulação aqui, e a hora que ele pegou aqui, ó, eu tava esperando aqui. Só que não foi, porque aqui é uma mini área de oferta, né? Então eu acabei vendendo uma vez, eu acho, foi aqui, quando ele falhou aqui. E outra vez eu vendi aqui ou aqui, agora eu não vou lembrar. Eu sei que eu fui trabalhando toda essa área aqui. E a hora que rompeu, a gente vai para o abraço, né? Quem foi mais cuidadoso pode pegar na seção americana, ó, onde está o valor pré-estabelecido? Não é essa acumulação aqui, ó, certo? Onde vai ser o fundo dela? Aqui, entre 80 e 78, entendeu? Pega uns 2 pips aqui de margem de erro, porque aí você vai por a ordem no 80, se ele não for no 80, se ele for no 79. Então você pensa assim. E aqui ele cria uma mini área de oferta, né? Que os caras chamam de drop, base, drop. Então, candle de impulsividade para baixo é um candle de base, que aí é onde vai ter uma briga, uma acumulação, e aí o comprador finalmente vai soltar, e aí tem outro drop, e aqui fica as ordens não acabadas, lembra? As ordens de venda que ficaram aqui no ESC, sobrando. Então, essas ordens vão servir de resistência para uma continuação. Então, perdeu uma área maior que fez nos 5 minutos, dentro do contexto mensal, tudo aquilo, entendeu? Olha os contextos se alinhando, uma coisa que eu falo muito lá na teoria, né, no webinário com o Caio. Alinhou vários contextos de vários time frames diferentes. Então, a gente tem convicção de um movimento agora. Antes que era um cenário que podia ganhar uma área macro, a partir do momento que o time frame maior não quis ganhar a macro, um time frame menor não quis ganhar um topo anterior, um time frame menor ainda não quis, rejeitou esse valor, depois que perdeu, ele rejeitou, ó, entrar nele de novo e deu uma continuidade, você poderia vender aqui, ó. Seria a entrada, vamos dizer, perfeita, né, que você esperou tudo acontecer, e venderia aqui no 78, 78,5. E aí a gente tem a continuação para criar valor para baixo e redistribuir. E aí o profile do dia acabou até que essa área aqui não foi a área de valor do dia, foi uma outra área. Porque aí o mercado vem buscar fundos e aí por meio que limite de, vamos dizer assim, por limite de volatilidade mesmo,
Não dá para ele andar 200 pips só porque rejeitou um topo histórico, entendeu? Então ele acaba indo buscar algum valor menor e se redistribui, porque o mercado, você vê pelo ATR e tudo mais, que vai andar tantos pips por dia em média, né? Então eu já esperava essa redistribuição no dia, né? É uma operação que eu espero um alvo maior, e então virou um swing, né? Fazer swing por Forex é bem tranquilo, né? Você paga tipo centavos de swap para a virada do dia, né? Eu até ganhei swap, na verdade, porque é venda. Então ganhei tipo 2 centavos de swap, né? E deixei para outro dia. Por quê? O que eu estou esperando aqui agora? Se o mercado V esticado ganhar esse valor e fazer uma continuidade da semana passada, certo? Eu tinha falado que pode acontecer. Ele vem esticado, ele falha, porque ele tem que vir trabalhado para continuar alta, certo? Então, essa redistribuição, ele vai atravessar tudo e vai pelo menos voltar para esse topo da área da semana passada, certo? Então, eu botei 1 ou 2 pips de spread aqui, então em vez de 35 eu botei 37. Aqui foi quando eu entrei, nessa região, quarta-feira. Na virada de quarta para hoje, né, então quarta noite mesmo, na sessão asiática, ó, ele já veio. Então ele rejeitou o valor de ontem, que é mais ou menos aqui, né, esse valor aqui, certo? Você vê que tem um pullbackzinho, mas nem dava para pegar isso aqui, porque foi bem no começo da sessão. Isso aqui geralmente é a primeira hora de mercado, o Forex está dando spread ainda, nem abriu a sessão da CME, né, dos futuros. Então isso aqui nem dá para você entrar porque o spread está alto, o spread está tipo de 5 pips, enfim. Então você vê como você aproveita pelo market profile, pela antecipação e pela dinâmica, você pegou o movimento na origem, praticamente, né? E mesmo aqui, conservado, você pegou, tipo, a 15 pips da máxima, tá ligado? Ah, não, nem 15 pips, você pegou, ó, a 11, 12 pips da máxima, certo? Então aqui, alguém pode estar caçando venda porque já aí traçou uma LTB, tá ligado? Aí o cara, então nessa LTB aqui, agora eu vou vender. Só que já tá indo pro primeiro alvo, tá ligado? Que é o alvo que você poderia. Primeiro que você não conseguiu, você só conseguiu vender aqui. Só que olha o nosso alvo aqui. Já deu. Aí o cara vende aqui, depois de 30 toques, e pensa, projeta um alvo, sei lá onde, mas a questão é que já deu o movimento. Então esse atraso é complicado, assim, para o cara que analisa o price action, né? Quando você vê a dinâmica de valor antes da de preço, aí a de preço ela se conforma a de valor, né? Enfim, ao filosofando, né? Enfim, eu botei o alvo aqui no 36, 37, de 2 operações, né? Lembra que de uma operação eu entrei 2 vezes, uma foi com alvo curto e a outra vai ser um alvo mais longo. Eu vou explicar o alvo longo, mas acho que vocês já imaginam mais ou menos, né? Então, alvo curto aqui, o topo da semana passada, certo? Aí, como que eu vou pensar no alvo longo? É se ele entrar nessa área de novo, qual que é a dinâmica? Se ele revisitar um valor prévio, ele tende a buscar liquidez pelo valor inteiro e redistribuir lotes até o fundo. Onde é o fundo? Aqui. E eu já tenho um ponto aqui no 17,70 de áreas anteriores e de regiões anteriores. E aqui, pela acumulaçãozinha aqui que teve nesse dia, a gente tem uma mini área de demanda aqui, ó, que se criou na sessão americana, não, na sessão europeia, na real, ó, 4 da manhã, 5 da manhã, que vai ter esse topo aqui no 75. E aí eu boto um pip de diferença, porque às vezes o robozinho ele vai querer fazer o cara catar lata aqui, o cara que tem lote daqui para baixo. Então eu botei 76, o alvo da segunda entrada que eu dei lá no 18,80, tá? Então uma operação já deu 50 pips, foi do 18,80 até 18,80 e pouco, até o 18,35, 36. Então deu 48, 50 pips, não lembro direito. A outra operação vai dar quase 100 pips, né? Vai do 18,80 até o 17,76. Então são 94 pips, certo? 94? É. Então é isso. Eu não acredito que ele vá revisitar outras áreas, tipo, ou atravessar o resto da área macro. Deixa eu tirar aqui, né, para enxergar. Tipo, ou atravessar todo o resto aqui, poder ir até essa parte que cai volume no 17,30, ou aqui até o 17, não acho que vai acontecer isso essa semana,
e eu vou explicar por quê, que é uma outra coisa que eu mencionei que eu faço lá no webinário, só que eu não mostrei muito, que é a questão de usar a volatilidade do ativo para saber até onde ele pode ir nessas dinâmicas, né. Então aqui, ó, a gente vê essa região do 35, né, que é essa barreira aqui, e ele pode atravessar e até o 18,01, só que eu acho que pela dinâmica semanal, ele vai até o fundo dessa área semanal aqui, que vai carregar aqui. Que inclusive o fundo dessa área semanal aqui, ó, 74, 76, quando eu falo os preços, vocês já pegaram o que é para olhar aqui, né? Para vocês verem, onde ele está mostrando o preço, é sempre aqui, tá? E é o topo da semana retrasada. É um topinho, né? O topo de verdade é o 40 e 45, 47, que foi onde a gente teve aquela comprinha, né? Mas juntando um topo menor de uma semana com o fundo de outra, eu não quero arriscar de que o mercado vá passar disso, entendeu? Ele já vai estar tentando sair dessa área maior, ó. Eu já mostrei para vocês que às vezes uma falha de perder uma área, ela vem numa falha por quê? Porque ela vem pegar o topo de outra, logo depois da saída dessa. Ó. A saída dessa aqui, certo? Pega já um topinho dessa outra aqui. Então, se ele vem esticado, ele vai pegar aqui e não vai ter força para continuar e atravessar. Então, ele volta. Então, que é uma falha, na verdade, é só porque, em vez dele respeitar o fundo aqui, ele bateu nesse topo. Então, é meio que assim, não saiu de verdade dessa área, entendeu? É bem complicado quando a gente tem essas ambiguidades. Tipo, você acha que está saindo do fundo de uma, mas ele bate no topo da outra e entra de volta. Mas é questão de reagir. A gente viu como proceder aqui nesse dia, que eu falei que teve uma falha ao entrar, certo? E a gente reage. Se bater aqui e voltar para dentro, então a gente esquece venda, entendeu? Porque entrou aqui, ele pode atravessar, certo? Então é por isso que eu tenho esse alvo maior aqui, tá? Vai pegar fundo de uma semana com começo de outra, com o topo de outra aqui, né? É por isso que é importante vocês terem esses profiles de um tempo maior, semanais, mensais. Eu também tenho um mensal aqui, ó. Aqui, eu tenho mensais aqui, ó. Ele tá juntando com os semanais aqui. Depois eu tiro essas outras anotações e os candles e fica só os profiles, né? Semanais com mensais. E aí quando eu vou num gráfico bem maior de semanal, aí só fica os profiles mensais mesmo, tá? Eu queria falar outra... o lance do... Outra coisa que me faz saber que pode ir para esse alvo mais longo e talvez não vá além do 17,7 e pouco. É a questão da volatilidade. Então eu abro aqui um ATR, esse ATR eu tenho bandas, né? Porque você põe o ATR, ele vai dar a média de volatilidade de máxima e a mínima dos dias, né? Então máxima menos mínima e tal. E tá aqui em 77 pips aqui, ó. Vai estar aqui no azul, ó, 77 pips. Só que às vezes uma semana tá fraca e ela vai dar menos que a média. Então eu modifiquei esse indicador para dar bandas, né? Para dar standard deviations, né? Desvios padrões. Então aqui esse verde é o desvio menor, o vermelho é o desvio para cima. Então aí eu vou saber que ele pode dar entre 39 e 77. Mas você vê que de uns dias para cá, ele tá com, ó, essa linha aqui é o que teve o dia real, né? Ele tá bem abaixo da média, tá caindo a volatilidade depois das eleições, né? Então não espero que essa semana tenha mais do que a média, não, que nem uma semana aqui, ó, que até passou da banda de cima, certo? Agora, se a média tá 77, eu não tô falando de semana, tô falando de dia, né, na real. Vamos pegar 77 pips dessa máxima e ver onde dá. 17,80, entendeu? Então a média ele vai chegar ali pertinho da minha saída no 17,76. Isso me faz crer, ainda mais que é um dia que está perdendo áreas aqui, é um dia que vai andar um pouco mais. Então eu espero que ele pelo menos ande a média. E agora vamos para o semanal. A semana está acabando, né? Falta quinta e sexta. Qual que é a média? 186 pips. Vamos pegar a máxima dessa semana. 186 pips para baixo. Ó, ele vai para o 17,04, entendeu? Então, ele tá com possibilidade de andar até o 17,75, entendeu? Porque para dar a média semanal, ele tem que ir lá no 17,04, entendeu? E ainda não deu.
Então é por isso que eu acho que pode ir até lá, mas não acho que pode andar muito mais, ir para o 1,16 por causa desse mesmo motivo. Espero que vocês tenham entendido.